Por que está abatida, ó minha alma? Se você já sentiu ou passou por isso, fica com a gente até o final. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Que bom que você está aqui conosco. Aonde quer que você esteja nos ouvindo ou assistindo, quero que você tenha hoje um dia maravilhoso na presença de Deus. É com muita alegria que mais uma vez nós vamos aqui trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento. Nós hoje vamos falar sobre algo muito importante, de forma pastoral, de forma espiritual, que é o nosso enfoque. Nós não queremos nos arvorar a ter aqui uma opinião técnica, né? Porque ninguém aqui é formado nisso. Pastor, do que é que vocês vão falar hoje? O que é que você está falando aí? Está fazendo esse disclaimer aí, já começando? Cara, hoje nós estamos gravando esse podcast no mês de setembro e nós temos a campanha do Setembro Amarelo. E por conta dessa campanha, nós nos dispusemos, existe essa palavra? Sim. Nós nos dispusemos a gravar algo em cima do tema suicídio, doenças na alma. E eu quero que você hoje fique comigo. Eu nunca senti isso. Fique comigo porque talvez você seja usado para ajudar alguém. Eu já senti isso. Fique comigo porque talvez esse podcast pode ajudar a sua vida. Não estou sozinho, claro, estou sempre acompanhado dos meus amigos, pastores, discípulos, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Estou aqui com o pastor Luciano Rachid. Fala galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero te dizer, a Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da nossa vida. Estou com o meu cunhado, Pastor Ricardo de Carvalho, um prazer estar com vocês mais uma vez. Queria deixar um texto também. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Interessante, você vai entender mais sobre essa palavra daqui a pouco. Ao meu lado direito... Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. E o seguinte, a gente passa por provações, mas existe um lugar sendo preparado pra gente onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus. E por último, mas não menos importante, o nosso querido doutor Rafael. Fala pessoal, sejam bem-vindos, fique conosco. E assim como o salmista, eu quero te dizer, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Uau. Amém. Gente, eu quero dizer e começar falando isso porque existe um tabu em volta desse tema muito grande. Existe um medo até mesmo de pronunciar essas palavras, né? Até nós, ao procurarmos isso, a começar a pensar nisso, a gente foi buscar alguns dados e buscar algumas informações. E até para dados e informações é meio escasso, é bem difícil. Porque, é claro, é um tema muito sensível, muito, muito complexo, que aqui em 50 minutos, em 40 minutos, nós não vamos terminar ele, pode ter certeza disso. Mas o que a gente quer fazer é trazer aqui uma perspectiva bíblica em cima desse tópico e, por fim, quero dizer que nós queremos incentivar, encorajar você. Olha, se de alguma coisa você tirar esse podcast hoje, se você for levar contigo alguma coisa, que seja um incentivo de que Deus está com você, de que Deus te ama, de que você pode, que vai dar certo. Isso não é somente um pensamento positivo, isso é a proclamação da palavra de Deus para nós. Amém? Amém. Então, começando hoje, eu quero fazer com vocês aqui algumas perguntas, né? E é claro, a gente tem que partir desse primeiro tabu, dessa primeira mentira que foi estabelecida durante muito tempo, que é: toda doença emocional ou sentimento suicida é pecado ou fruto de pecado? Eu acho que a resposta mais simples e mais direta é não. Né? Mas como o pastor Daniel estava falando, isso foi um sofisma, uma mentira que imperou durante muitos anos, né? Há décadas, desde quando depressão e esses assuntos como ansiedade, transtorno de ansiedade estão em alta, é algo que muitos começaram a taxar como problema de demônio, como problema de pecado e tudo mais. Porque até tem muita gente, cara, que quando não consegue explicar, demoniza logo para ficar mais fácil. E outra coisa, o evangelho triunfalista, ele trouxe um pouco essa carga, né? Se eu tô passando por dificuldade, se eu tô passando por problemas emocionais, se eu não sou crente de verdade. Eu estou em pecado, eu tenho alguma coisa errada com a minha vida. Então, assim, isso foi uma carga muito negativa que esse tipo de evangelho trouxe. E a gente tem que começar agora a repensar essas coisas e mostrar que, como pessoa, como ser humano, a gente tendo essas três áreas, corpo, alma e espírito, existe um cuidado específico que a alma precisa ser. Eu falo um negócio muito certo, pastor Rachid, que nós somos seres humanos, né? Sim, ou seja, a gente passa por isso. Ainda. A gente vai passar por situações de tristeza. A gente vê o Senhor Jesus
dizendo que a alma, que ele estava angustiado, que ele estava passando... Angústia de morte. Né? Exato. Então, nós vamos passar por isso também. A vida urbana que a gente vive, né, todos os dias também trouxe alguns problemas. Eu já vi fora do ambiente cristão. Né? Enquanto no ambiente cristão a gente fala que isso é pecado, etc., pessoas que não são cristãs falam assim, mas vê se na roça tem isso. Vê se lá no meio do Oriente, o povo lá que passa só... Semeando e colhendo. Semeando e colhendo, se eles têm algum tipo de problema emocional. Não tem, mas tem problema físico, né? Então, os problemas que a gente trouxe para quem mora na cidade, para quem vive no ambiente urbano, né? são consequências diferentes, mas são consequências. Da mesma forma que a gente passa por problemas em um ambiente diverso, a gente vai passar por ambientes que, com toda essa expansão de cidade, etc., que são problemas na alma, Então, problemas emocionais. Eu queria aqui que a gente fosse bem claro com quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, para a gente poder desmistificar isso de uma vez por todas. Vamos dar uma resposta tácita. Doença emocional ou sentimento suicida é sempre, obrigatoriamente, fruto de pecado ou pecado? Não é. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser resultado? Pode ser consequência? Pode ser uma ação maligna? Pode ser também. E é por isso que agora eu quero conversar com vocês para a gente chegar aqui e conseguir, de forma muito cirúrgica e de uma tentativa aqui bem específica de separar a parte natural do problema e a parte espiritual do problema. Porque, como o Rafael e como o pastor Rashid já citaram previamente, você é um ser tricotômico, você é um ser tripartido, você tem 3 partes. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então você tem uma parte que se relaciona com o mundo natural, você tem uma parte que faz você ser quem você é, e você tem uma parte que se relaciona com o mundo espiritual. Então você não pode negligenciar nenhuma dessas 3 partes. Correto ou não? Correto. Então, vamos começar aqui. Pastor, só para corroborar com isso que o senhor falou, que não é pecado nem fruto de pecado, a gente pode lembrar do evento do cego, né? Sim, na Bíblia. sim. Jesus chega para curar o cego e os discípulos perguntam, foi ele ou foi os seus pais quem pecou? Ele falou, ele é cego por quê? Ele é Quem cego pecou? porque quem pecou? Porque olha como já estava arraigada Enfermidade não é necessariamente consequência de pecado. Isso Aí fica Cristo muito fala, não foi nenhum nem outro. Ele foi separado para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele agora. Você vai ver que a gente já falou sobre isso aqui, mas a consequência do pecado também trouxe essa maldição para o nosso corpo. Sim. Quando o pecado homem original pecou, lá, né? ele corrompeu a estrutura que Deus havia feito. E isso em todas as áreas. É por isso que a gente já falou também aqui, que a depravação é justamente isso. Total. O pecado tocou todas as áreas da nossa vida, inclusive a saúde do corpo. É como um disco corrompido que se corrompe por inteiro, né? Exatamente. Você vai ver que a saúde, em Salmos vai falar muito sobre isso. A saúde, ela é uma bênção do Senhor. Sim. Então a gente tem que, claro, batalhar por ela, conquistar ela em oração, em preparo, em cuidados físicos com o corpo. Mas a Bíblia está dizendo também que quando a maldição alcançou, ela trouxe o quê? A doença para nós. Por isso que o Renner falou no texto de abertura que vai chegar um dia onde tudo vai ser restabelecido e não haverá mais esse tipo de Isso, que é de voltar à plenitude que a gente tinha no jardim. Enquanto a gente não chega nesse momento, a gente tem que entender que a gente tem fragilidades. Sim, a gente aflições, tem né? debilidades, aflições. Que é o que o apóstolo Paulo, aquilo não está gravado à toa na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Que ele disse que aquilo resistia ele na face, ele era esbofeteado por aquilo. Era uma debilidade que ele tinha. Claro. Talvez E o causava tristeza. Tristeza, com certeza. Talvez as minhas debilidades não são as mesmas do pastor Daniel, do pastor Ricardinho, do pastor Rashid ou do Rafael. Mas todos nós temos debilidades e problemas. E dentre elas estão essas doenças da alma, E né? para você essa dificuldade ela é muito séria. Isso, Por mais que para mim não claro. seja. É, Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa Concordo. deixar claro, que a gente não pode Subestimar menosprezar as debilidades do outro. desprezar a dor Pode da achar, outra é pessoa. frescura, levanta e vai lavar uma louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo Sério. outro. E isso é uma coisa interessantíssima. Enquanto vocês estão falando, tô lembrando de Jesus no Getsemane, né? Porque nesse termo que o Rafael acabou de citar, de que ele estava entristecido, Mateus 26, 38, tristeza de morte ali, ele deu uma amargura. A amargura dele foi tremenda. Os discípulos dormiram. Chamou ele 3 Então, vezes, né? assim, tem vezes que a gente vai chorar e os outros não vão entender, não vão validar a nossa dor.
Mas isso não quer dizer que a gente tem que se afundar nessa dor. A gente tem que fazer como Jesus, buscar essa saída, buscar esse momento ali de tirar para fora e sair dali e viver a vida. E do outro lado, eu também preciso me atentar para não dormir enquanto o outro está sofrendo. Né? Porque Exatamente. os discípulos não estavam certos. Tanto que Jesus brigou com eles, né? Falou assim, não nem pode nem uma hora velar. Vigiar comigo, favor, nem né? por uma hora, Então é justamente. importante a gente ir também pela dor do outro. Vamos aqui agora então, gente. Concretizando essa resposta. Existe a parte natural do problema? Sim. Qual é essa parte? É bom a gente, quando falar de natural, trazer 2 termos mais técnicos, né? Que a gente vê quando se fala sobre depressão. Que é a tal da depressão endógena e a tal da depressão exógena. O que são essas 2 coisas? A primeira, a endógena, ou seja, algo de dentro, é uma perturbação bioquímica de natureza orgânica com forte correlação hereditária. Ou seja, é algo... Eu tive que ler, né? Os seus alfarrábios. Você foi longe. Ou seja, é uma perturbação de natureza, assim, no cérebro da pessoa, hormonal, bioquímica e tudo mais. E exógena é o quê? Acontecimentos na vida de uma pessoa, Fator como externo. um luto, dificuldade no trabalho e tudo mais. E nesse segundo ponto, eu lembro muito da Bíblia quando eu penso em Jó. Porque foi o que aconteceu com ele. A gente vê naqueles textos o abatimento, né? A depressão Maravilhosa, né? De Um repente. dia pro outro. por fatores externos, né, que foram Diversos catastróficos na vida dele e por isso levaram Perdas ele para materiais, perturbação perdas emocional familiares. que ele tinha. Ou seja, isso é uma Aí depressão você pode me exógena. perguntar assim, será que isso tem acontecido com algumas pessoas? Será que isso tem alcançado a nossa geração? Vou colocar algumas estatísticas para você ver só para vocês terem noção do que nós estamos falando aqui. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Outras estatísticas vão dizer 800 mil. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido do transtorno bipolar e terceiro, abuso de substâncias. Eu quero dar uma coisa, um dado aqui. 1/4 dos jovens entre 16 e 24 anos, 1/4, ou seja, 1 em 4, vão tentar suicídio nos próximos 30 dias. Olha que dado É um absurdo. Dado altíssimo. maldito, terrível, em nome de Jesus está quebrado. Amém. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Então as razões podem ser diferentes, porém tem muita gente que já pensou em suicídio. E eu lembro de uma mensagem do pastor César Castelhano, que ele falou assim, que tem gente que fala assim, eu queria sumir, queria desaparecer. Senhor, Poxa, me me leva, Senhor. Eu queria, Senhor, eu quero estar contigo, me leva agora. Irmão, isso é o quê? Atenta pra terra, vaso. Você tá com alguma coisa que tá Escape, fora de lugar. Então, assim, sintoma, é um né, pastor? sintoma, É um sintoma. Então, eu quero dizer, gente, segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que isso aconteça. Pastor, eu até comentei com vocês, né? Durante 6 anos eu trabalhei com perito criminal em locais de morte violenta, né? E a gente atende homicídios, suicídios, né? Para tentar dar o diagnóstico diferencial dessas mortes, né? E de 2016 para cá, eu até falei isso para vocês, né? Passando esses dados para o pessoal. Aqui em Brasília a gente teve um aumento de 35% dos casos de suicídio, né? Hoje em Brasília, no ano passado, de casos oficiais registrados pela polícia, a gente teve 202 no ano passado. Mas não entra nessa conta aquele caso do cara que tomou um remédio, foi para o hospital e foi tratado como se fosse outra coisa. Então, se você imaginar também esses outros casos não notificados, a gente chega a um número próximo de uma pessoa por dia. Tentando ou conseguindo se suicidar em Brasília, na nossa cidade. Então, isso não é uma realidade distante nossa. Porque muitas vezes, quando a gente fala de suicídio, fala-se muito assim, em países asiáticos os índices de suicídio são muito grandes. Altíssimo. Os índices de suicídio no Brasil têm aumentado vertiginosamente. Se você chamar qualquer colega meu de sessão que trabalha hoje na morte violenta e perguntar para ele o que ele tem percebido, isso é unânime lá. Isso é unânime. Com todos que você conversar, ele vai te dizer. O suicídio tem aumentado demais. Isso é unânime. Essa é a primeira resposta que ele vai te dar. Tem tanta coisa pra gente falar. E Nós, uma existem sociedade outros doente, né? dados que são alarmantes, né? Porque, como o pastor falou, existem outras coisas que levam ao suicídio, como a depressão, uma ansiedade, todas essas coisas.
Então, por exemplo, no Brasil, hoje, a estatística, segundo a OMS de 2017, é que 9,3% da população sofre de ansiedade. Então, se você pega no mundo, gasta-se $1 trilhão por ano para tratar a depressão e a ansiedade. Hoje, no Brasil, a depressão é a primeira causa de afastamento no trabalho. Então, você vai ver Também assim... a gente precisa falar, pastor, que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de doença, né? Sim, Da doença sim, ansiedade. sim. Eu gosto muito de um texto de Mateus, Jesus no Sermão do Monte, dizendo, em outras palavras, que a ansiedade é coisa de ímpio. Sim. Ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, porque são os ímpios que pensam dessa forma. Mas esta ansiedade que Jesus fala neste texto não é a doença ansiedade. São Transtorno de coisas ansiedade. diferentes. Essa preocupação que a gente tem do dia a dia, que a gente dá esse nome de ansiedade, conta no fim do mês... É a preocupação com amanhã, as preocupações, né? as preocupações que a gente tem no dia a dia é uma coisa. A doença, que é a ansiedade, é uma outra coisa o transtorno, e precisa né, ser de tratado como doença. Que ela vai levar a um síndrome do pânico, coisas desse Gente, tipo, né? Vamos pontuar algumas coisas que o Ricardinho já começou e eu achei interessante. Ele fala a depressão da parte endógena e ele fala da parte exógena. Né? Do que vem de dentro, que você vem recebendo e o que vem de fora. Então, existe a parte natural? Existe. Existe a parte que a sociedade impõe, existe o ritmo de vida que a gente tem hoje, que é absurdo, que você não tem tempo para descanso, você não tem tempo para voltar a parar, reequilibrar a sua vida. Existe a parte química das coisas, por exemplo, hoje você não se alimenta como você deveria. Hoje você não tem, a parte bioquímica, perdão, você não tem aqui hoje os seus Nutrientes. as suas Os nutrientes taxas necessários pra- reequilibradas, Isso cara. influencia. Você tem um monte de taxa fora do lugar. E você tá achando que você é uma máquina, você é uma alta performance aí, você é o cara disso e aquilo. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Um dos maiores presentes que Deus já nos deu foi o corpo que ele nos entregou, cara. A vida é um dom, a vida é um presente. Então, se você despreza o corpo, mas o meu espírito está saudável. Não está. Eu te garanto que não está. Porque ninguém com espírito saudável vive num corpo abandonado. Não, isso aí que o senhor está falando é interessante, pastor. Porque se nós somos tricotômicos, nós temos espírito, alma e corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. O senhor está falando dieta, uma vida saudável, isso precisa acontecer. A gente precisa cuidar do nosso espírito, Sim. alimentar da palavra de Deus, uma vida de oração. E muitas vezes a gente esquece também que a gente precisa cuidar da nossa alma também. Né? Às vezes se fica um pouco renegado, parece que existe um tabu dentro É impressionante. do nosso meio, né? De que se não precisasse ser cuidado dessa área. É né? impressionante que se você está doente, fisicamente, você toma remédio. Sim, vai, você sentiu uma dor de cabeça. Você torceu Sentiu o uma dor de joelho, cabeça? você faz o quê? Você vai no médico. Você vai Exatamente. no Vai no ortopedista. Fisioterapeuta. Você machucou um ombro, você vai no fisioterapeuta. Agora você tá com problema da alma, você não quer ir num psicólogo, você não, quer ir procurar uma ajuda. O psiquiatra, ele vai me passar, meu Deus. Não, e a gente tem aquela impressão, eu vou num médico de cabeça, eu não sou doido. Eu não sou doido pra ficar indo no psiquiatra. Eu sou normal. Você vai, não é porque, Então- porque você tem uma cabeça. Exato. E você quer manter ela. Você manter quer ela ficar legal. bem A com gente ela. precisa desmistificar isso. Que os médicos que cuidam dessa área precisam ser acessados. Coisas naturais também têm a necessidade de ser tratadas de forma natural. Você está sendo negligente se você não faz aquilo que te cabe, a parte que cabe a você. Olha, estamos dizendo para você, não é vergonha, não é pecado, não é dizer que Deus não é poderoso, não é dizer que Deus não pode você visitar um psicólogo, um psiquiatra. Uma terapia. Aí, se eu for num psiquiatra é porque eu não acredito em Deus. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você não vai no Isso é bíblico, ortopedista. Você não pode fazer Então você não vai no geriatra. Então Então você não por isso vai que, em às lugar vezes, nenhum mais. Nós, como cristãos, somos mais imprudentes nessa área do que os demais, né? E o pastor Rachid, eu acho essa atitude bíblica, porque Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás leva ele no alto do templo e fala, se joga. Os anjos vão te segurar, se joga. A resposta de Jesus foi o quê? Não tentarás o outro Deus. Ou seja, essa atitude é bíblica. É bíblica. Você procurar tratamento, você procurar um profissional especializado, é bíblica essa atitude. Eu ia falar desse verso, mas do outro lado, mas essa aí foi top. Foi top. Porque realmente, Jesus, ele faz o quê? Ele faz a prevenção. Prevenção, não. Você tem que prevenir, irmão. Você tem que ir e agora se cuidar. Tem coisas naturais, né? Por exemplo, quando a gente vê o texto de Elias sobre podemos chamar de depressão que ele teve, a gente vê o cuidado que Deus teve com ele. Primeira né? coisa que ele mandou foi descansar. Primeira coisa Vai que ele mandou, descansar, falou, cara. vai descansar. Forte A segunda isso, né? coisa que Deus fez foi administrar algo que ele precisava. No caso, pão e água. E por 2 vezes ele administra isso.
A terceira coisa que Deus dá a ele é uma missão. Vai Propósito e de anda novo, né? 40 dias. E a quarta coisa, quando ele chega naquele Vai lugar... caminhar pra espairecer, né? 40 dias de E a caminhada. quarta coisa é literalmente um tratamento de terapia. Porque quando Elias chega no monte, o que Deus faz? Fala, Elias, o que O que tá te você tá perturbando? fazendo aí? Coloca pra fora. Coloca Colocou pra no fora. divã ali, né? E aí, Colocou no isso aí, divã, isso aí é muito Elias. importante. O nosso Rapaz, podcast não, tá bem... isso dá uma mensagem, Dá. né? Os pontos ali. Interessante. A gente já passou, já pulou, vou seguir o fluxo aqui. Porque isso que você falou é uma coisa que eu vejo que muito crente tem medo de expor o problema. É. Eu vou mostrar que eu sou um cristão fraco. É. Eu vou mostrar que eu não tenho Deus na minha vida. Quando, na verdade, tem que ser o oposto. É o oposto. Quanto mais próximo eu estou da luz, mais noção eu tenho do meu pecado, mais noção eu tenho de quem eu sou. A gente deixou, porque de forma pejorativa, o mundo começou a atacar a igreja no sentido de dizer assim, mas lá na igreja só tem ex, né? Ex-viciado, ex-bandido, eram pessoas muito ruins. Mas, por mais que eu não seja criminoso, né? Por mais que não cometa crimes dessa natureza, Jesus disse que ele veio para quem estava doente. Sim. Então, se eu estou Rapaz, aqui, é mesmo, essa é eu boa posso também. dizer que eu sou a pior pessoa. Eu poderia ser uma pessoa Não, terrível. E Rafa, Eu sou a esse pior texto pessoa que aí... procura eu sou- tratamento aqui. esse- Tô procurando E eu tratamento. procurei o primeiro tratamento, Esse que foi verso, Cristo. ele tá dizendo o quê? Rapaz, Deus veio para os Doentes. doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então, se você é alguém que está doente hoje, meu Deus, por favor, primeiro, procure ao Senhor, obviamente, porque Ele é a sua saída, mas automaticamente leve adiante o seu tratamento. Por favor, não deixe que essa bolha de mentira que foi criada em cima disso, de que isso é falta de espiritualidade, é falta de evangelho, é falta de Deus na sua vida, impeça você de procurar seu tratamento. Não, pelo contrário, nós estamos dizendo aqui como representantes do evangelho, representantes aqui de alguma forma, validadores dessa palavra, queremos dizer, por favor, faça o que está ao seu alcance. É uma A gente importância, entra- pastor, tão grande falar isso. Não despreze seus Porque sentimentos. uma palavra de um tom pastoral, que nem está sendo dito aqui, é exatamente na contramão do que muita gente verdade. acha. Né? Que o senhor falou que acha que é falta de fé ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem aqui homens de Deus, que nós somos, não para nossa glória, amém. mas para a glória de Deus mesmo, dizendo isso. Se você Sim. está com algum problema, se existe algo na sua alma, existem duas tenho um vias. testemunho pra contar Existe disso. uma via que é o tratamento pastoral, né, que ali é o atendimento pastoral, Que é importante. onde à luz da Bíblia aquilo vai ser tratado, onde espiritualmente Você vai ser existirá um assessorado, acompanhamento. ajudado, né? Mas existe um acompanhamento físico, técnico, que é a mesma E que as coisas não são excludentes, o né? mesmo paralelo que a gente fez. Se eu tenho um problema no joelho, eu vou no ortopedista. Então eu tenho algo que está passando na minha alma que necessita de um tratamento técnico, psicológico, científico, médico, na área da saúde. E existe isso aliado ao tratamento espiritual, que é o seu Com pastor, certeza. que é o seu E, líder que Rafa, vai auxiliar. eu vivi- E não é excludente, como você falou. Eu vivi Vai lá, isso cara. em casa, né? Não no meu caso, na minha vida, mas na vida da minha mãe, né? E assim, tem muito a ver até com a conversão da minha família, a conversão da minha casa, né? Porque quando minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, ela resolveu voltar para a igreja, ela estava passando por um momento de uma pré-depressão e ela foi diagnosticada na igreja com depressão. Na igreja, assim, quando a gente já tinha Estava na igreja, né? Depois que firmado você na entrou, Foi a igreja, igreja né? que diagnosticou. Claro. Mas é interessante que nosso pastor na época, até o avô do pastor Daniel, o pastor Jair, ele era um psicólogo e dos bons. E ele era um PhD em pastor. psicologia. E ele era um pastor e dos bons, né? Glória a Deus. E interessante que ele virou para minha mãe na época e falou: olha, o que você precisa é também clínico. Então procure ajuda psiquiátrica, psicológica e vai. Mas o que mais me marca naquele tempo foi que o pastor Jair e a pastora Laura adotaram minha mãe assim como filha para cuidar do problema dela. Então minha mãe ela foi coberta de todos os lados naquele período, tanto do lado espiritual quanto do lado psicológico, digamos assim, o lado médico, né? E isso aí vai entrar na segunda parte que a gente falou. A parte natural a gente acabou de dizer, que você precisa tratar de forma natural. E a parte espiritual, que você também tem que tratar de forma espiritual. Sim. A Bíblia conta a história do Gadareno, né? Que ele estava
cometendo Autoflagelo, né? autoflagelo. Ele estava se mutilando. Ele ia pro fogo, ele ia tentar... Saúl também se perturbava. Isso. Do gadareno, né, que eu tô falando. Era só mais um exemplo. O pastor fez essa cara legal. Tipo, bicho, eu quero falar do gadareno, pô. Não mete Saúl agora, não. A Bíblia diz que Jesus chegou, expulsou os demônios dele e acabou. Acabou o problema. A partir dali, ele Sim. voltou a ser um cara normal, são, ciente do que estava acontecendo. Então, assim, existe a parte natural. Sim, existe a e espiritual, existe a claro. parte espiritual. Ah, pastor, então agora é natural, nem oro mais sobre isso, nem vou pedir mais oração, nem vou falar sobre isso, nem vou falar com Deus, nem vou orar, nem vou buscar. É assim também? Jamais. Não é, E cara. é importante, pastor, isso aí que o senhor está falando, deixar bem claro também que a gente não está negando o poder de Deus aqui. de maneira alguma. Jamais, jamais. Deus, ele é soberano, ele pode fazer qualquer coisa. Da Então a maneira gente está falando assim, procura um profissional, mas se Deus virar Quiser e falar assim, intervir e curar, acabou, você não tem mais depressão, ele Exatamente. faz. A É gente isso não mesmo. está negando isso aqui também. Isso. Para deixar isso bem Perfeito. claro. As duas Perfeito. palavras que este podcast tem que deixar muito claro é equilíbrio. Equilíbrio, né? equilíbrio, É o sim. equilíbrio e que Deus é soberano. Deus é soberano. E a soberania, né? De Então é maneira equilíbrio e nenhuma soberania. estamos negando ele isso. continua podendo, ele pode te curar a qualquer momento, como ele pode curar qualquer um. Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer doença. Deus cura câncer, Deus não vai curar depressão? Cura. Deus vai curar, entendeu? Então, assim, eu quero dizer que é muito importante a gente entender que as duas partes, elas existem. A natural e a espiritual. É. Elas, Deus pode, de forma sobrenatural, curar a parte natural? Pode. Pode. Mas se não aconteceu até agora, eu devo ficar esperando, sentadinho? Pastor, o equilíbrio e o tem que tomar. discernimento, que a gente já falou desses dois exemplos bíblicos, que foi o gadareno e o cego. O gadareno era um demônio e Jesus expulsou aquele demônio. No caso do cego, que o pastor Rashid falou, não era pecado e não era demônio. Era pra glória. Era pra glória de Deus. Olha que coisa Então, doida, é né? necessário que exista o nosso discernimento da liderança da sua igreja, você que está nos ouvindo também, você que é líder, pedir esse discernimento de Deus. É algo espiritual? Sim. Bom, tudo é espiritual, né? É. Mas é espiritual que aquilo lá é manifestação de algo que está acontecendo? Ou aquilo ali precisa ser acompanhado de oração para a glória de Deus, com a parte espiritual aliado ao tratamento médico? Então o equilíbrio é muito importante e esse discernimento do Espírito Santo também é muito importante. Até porque a gente não ficou ferida pode- por causa da falta desse discernimento. A gente não pode desprezar a existência de um reino espiritual. Né? A gente tem que, assim, porque às vezes a gente leva tanto pro natural que esquece que existe uma guerra rolando aí no reino Sim, espiritual sim. e existem opressões malignas Claro que que vêm existe. contra Com a nossa certeza vida existem. Pra isso. Pra isso. Não Pra estamos isso. negando de maneira Essa nenhuma. Então, é uma das armadilhas do exato. Satanás pra nos tirar do caminho. Então, o negacionismo também não é o caminho, né? Então a gente precisa exatamente achar esse E equilíbrio. o que o Ricardo falou é uma coisa que nós vamos citar daqui a pouco. Existiram vários personagens bíblicos que passaram por isso, cara. Vários. Não está escrita a palavra depressão, mas com certeza aqui nós temos todos os sintomas. quadro descrito, quadro né? completo aqui descrito. Então eu vou perguntar para vocês, gente. Estar triste, o crente pode ficar triste? Pode? Pode, pastor, Ele passa pela tristeza? Eu acho interessante, já foi até citado, o Rafael já citou, a Bíblia nos mostra em 3 passagens onde Jesus chora, né? Sim. Jesus chora na morte de Lázaro, Jesus chora por Jerusalém e Jesus chora no Getsêmani. E isso até falou do Getsêmani, ele chega a tal ponto que em Lucas descreve que ele suou gotas de sangue. Ou seja, Jesus passou por tristezas. Jesus passou por tristezas. Jesus não cometeu pecado, Jesus é perfeito, mas Jesus passou por tristezas. Mas o que eu acho mais fantástico de tudo é porque o autor de Hebreus nos diz o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Porque ele passou por aquilo que a gente passou. Ele passou pelas mesmas provações, ele passou por tristeza. Então, estar triste não é sinal de você ter pecado ou de você ter algo errado, porque Jesus esteve triste. Sim. Estar triste faz parte da nossa humanidade, mas nós temos um intercessor que passou por tristeza. E isso aí é uma palavra fantástica pra gente. Que talvez você está num quadro assim hoje, não se esqueça disso, que você tem um Deus, um intercessor, que sabe exatamente o que você está passando, porque ele passou por isso. É interessante isso daí, porque realmente tem essa questão da tristeza, né? O crente pode sentir tristeza, então, ou não. E como que a gente consegue equilibrar tudo isso, né? O sentir a tristeza, como a alegria como fruto do Espírito e também o gozo que nós sentimos da salvação. Então a gente tem que... Porque na presença do Senhor, Essa a plenitude de alegria, Pois é, como é que a gente alegria. encaixa tudo Encaixa isso, essas né? coisas. Encaixa a tristeza, mas também a alegria é um fruto do Espírito.
Então eu não tenho alegria, não estou tendo espírito suficiente? Pois é. É isso? A explicação é a seguinte, vamos lá. Temos que entender que aqui o que a Bíblia está dizendo do gozo é algo não circunstancial. Você percebe que quando Deus vai te dar a paz, que excede todo entendimento, ele fala, eu não dou como o mundo a dá. Eu entrego algo que o mundo não pode entregar. E aí é onde nós, cristãos, levamos uma vantagem. E é verdadeiramente uma vantagem. Por quê? Porque se nós começarmos a nos apegar ao Senhor de tal forma que a nossa vida vai ser vivida da forma que Ele espera, nós vamos deixar um pouco, que é o que o Rafael citou também das ansiedades, nós vamos deixar as coisas do mundo perderem as forças, elas vão sendo caladas, as vozes vão sendo abaixadas, e aí a gente vai começar a experimentar o gozo do Espírito, que não é determinado pelo que eu vivo ou que eu não vivo. Né? Se acontece algo ruim comigo, eu posso me abater, mas eu não perco o gozo. Eu posso ficar triste, mas eu não perco a alegria. Por quê? Porque eu sei que a minha alegria final não está relacionada àquela situação. É atemporal, é acircunstancial, porque ela está totalmente ligada ao Senhor. Então é por isso que Davi, quando ele passa por um dos maiores problemas da vida dele, no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu espírito e devolve para mim a alegria da tua salvação. Então, quando você se apega à salvação, se você apega ao Senhor, você tem algo chamado esperança. E a esperança que é colocada no Senhor, essa não pode ser retirada pelas circunstâncias da vida. E aí me lembro de Paulo, né? Em Filipenses 4. Quando a gente usa muito esse verso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Volta uns versículos antes, ele vai dizer, eu sei estar contente na fartura, eu sei estar contente quando me falta alguma coisa. Eu sei estar contente, eu sei estar contente. Ou seja, ele fala de contentamento. Sim. Independente da situação, independente do que aconteça externamente, ele sabe onde está a esperança da salvação, sim, ele sabe estar feliz e ele pode todas as coisas, porque ele crê na expectativa que Cristo gerou para ele, na esperança. Pastor, se me lembra aquele verso quando Jesus diz o seguinte, isso que o senhor estava falando, para que mim tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse verso é interessante, porque ele começa com uma aparente contradição e dicotomia, né? Entre paz e aflição, né? Porque o significado de paz é justamente a ausência de aflição, né? Mas é o que o senhor falou, a paz que Jesus tem pra gente não é a paz que o mundo dá. Sim. É uma paz que excede a todo entendimento, que não é circunstancial, né? E aí... A circunstância de tristeza pode existir na sua vida. E ela vai existir. Vai existir, porque vai vir um dia, por exemplo, vai vir um luto, Isso. você vai perder um parente, vai acontecer alguma coisa, você vai, né? Vai demorar, mas vem. É por isso que o salmista diz, no Salmo 23, o seguinte, que ele é pelo vale, é no vale, ainda que eu passe no vale. O Senhor vai me livrar também, né? Isso. Ainda que, por mais que eu esteja no mais alto ou no mais fundo, ele está comigo. Essa é a paz. Sim. A circunstância da tristeza, ela existe. Mas existe uma paz que excede a todo entendimento. Uau. A questão da alegria do Senhor, a minha força, é porque é o seguinte, qual é essa alegria? É o lembrete constante de que isso aqui não é o fim. Eu posso passar pelo que for, isso aqui não determina quem sou eu ou para onde eu vou. Minha expectativa, o que promove esse senso de bem-estar, o que promove esse sentimento de alegria, essa paz, é saber de que Deus está no controle e que no fim das contas eu vou para onde Ele quer que eu vá. Isso. Uau. Que é uma leve e momentânea tribulação. Uau. Esse Caramba. É o verso, velho, que eu ia falar agora. Uma leve e momentânea tribulação. É por isso que Paulo, nesse capítulo 4, ele diz, sei estar feliz, sei estar contente em toda situação. Pastor, é esse exemplo que foi dado, né, e dessa leve e momentânea tribulação, tudo isso que a gente tem dito, a gente consegue equilibrar e aliar muito o que a gente já havia falado sobre dois tratamentos, né? O tratamento espiritual, ali com o pastor, com o líder, a parte espiritual e aliar isso ao tratamento técnico. Enquanto o psicólogo, o psiquiatra vai estar tratando essa parte de medicamento, de técnicas para isso, o pastor, né, o líder, a parte espiritual vai ser tratada com isso. Fala, olha, existe uma esperança. Uma esperança maior do que você, maior do que a sua vida. O remédio que a gente tem que usar, Rafa, a proclamação da palavra. A palavra, ela tem que ser proclamada, sair da nossa boca. Esses versos que a gente acabou de citar, né? Sim, sim.
E isso é o quê? Aquele negócio, eu falo, logo eu penso e logo vai se tornar o meu comportamento. É. Eu falo, eu penso, eu ajo. Eu vou começar a viver aquilo que a minha boca está falando. Porque se o homem ele vai comer do fruto da sua boca, irmão, abre a sua boca para dizer que você é livre. Abre a sua boca para dizer que você é feliz. Proclama Abre a sua palavra, boca, né? Proclame a palavra. Restaura a alegria da salvação. Né? Restaure. Outra Por coisa. exemplo, eu tenho um hábito de fazer todas as vezes quando eu oro pela manhã, de recitar aquele verso. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijemos nele. Porque tudo que Deus faz é bom. Então não são as circunstâncias daquele dia, por mais ruins que sejam, que vai fazer dele um mau dia. Porque esse é um dia que o Senhor fez. Existe a técnica que o psicólogo vai dizer. Utilize essa técnica, faça isso, trabalhe dessa forma. Ao invés de você fazer isso, faça aquilo. E o psiquiatra vai dizer, faça isso também, tome este medicamento. Esse medicamento vai auxiliar ali na parte química e etc. Ao passo que aqui, na parte pastoral, proclame a palavra. O Senhor é o seu pastor. Eu queria Ele vai entrar. andar com você. Não desista. Deus te fez uma nova criatura. Eu queria E entrar. Tem ele uma te nova fez Jerusalém mesmo. pra você e tal. Eu vou te dizer só um verso antes de deixar o Ricardo passar. Salmo 71, 14 diz assim: Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os teus louvores. Amém. Dentro disso que o Rafael estava falando agora, é interessante que a gente consegue separar bem a parte médica, né, sim. e a parte da igreja. Só que eu acho que um problema que a gente vê na igreja, não na nossa, mas na igreja de modo geral, Igreja do Senhor Jesus. é que as pessoas têm a tendência de franquear esse tratamento ao pastor e ao líder apenas. Mas a igreja, como corpo de Cristo, Como família. como família, ela tem um papel preponderante na cura dessas pessoas. Fundamental. Fundamental. A comunhão, que para mim é um dos maiores remédios para a cura da alma, só se vai ter ali no meio do corpo. Sim. Né? Então a gente tem que parar com esse negócio. Ó, o fulano tá com depressão, fulano tá com um transtorno de ansiedade, vou chamar o pastor, vou chamar o líder dele. Não. Eu, como irmão em Cristo dele, vamos pra casa dele, vamos comer um pão de queijo, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Vamos abrçar essa pessoa. Isso é ser cristão, né? A gente precisa tomar essa responsabilidade, né? Tem que tomar essa responsabilidade de Verdade. ser quem cura, que E auxilia a ciência na já cura. reconhece também o benefício Do relacionamento. do relacionamento. do relacionamento e da espiritualidade, né? Eles colocam como a Na espiritualidade. OMS, no negócio diz, Exato. espiritualidade é uma das maneiras de evitar. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que não é cristã, que não desenvolve aí o seu relacionamento com Cristo, essa coisa toda, entre uma pessoa que e passam por circunstâncias semelhantes, né? Fazendo um caso científico aqui, a pessoa que tem essa espiritualidade desenvolvida, Tem mais ela chance. tem muito mais chances de sair do outro lado. Bom, se a nossa esperança se resume nessa terra, nós somos os mais infelizes É isso de aí. todos os homens. Salmos 42, verso 5, tem um verso que é muito conhecido, que foi o verso que eu escolhi abrir o nosso podcast hoje. Por que estás assim tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Aqui o salmista ele não está escondendo o que ele estava passando. Se você for ler Salmos, é uma sequência de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que é uma perfeita, um perfeito espelho da nossa vida. Quem é, irmão, que só tem vitória na vida? Quem é que só passa por coisa boa? Quem é que aqui só tem notícia boa durante um ano? Só as redes sociais. Só as redes sociais. Que é uma mentira. É uma mentira. mentira. Olha a continuação desse verso. Então ele começa dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que se angustia dentro de mim? Olha o que ele diz para ele mesmo. Olha o remédio. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Não perca do foco, não perca o objetivo final. Não deixe essa luz se apagar. Ele é o seu Salvador. Ele é quem vai tirar a tua alma do cárcere. Você vai ainda Glória a Deus. louvar Amém. o nome dele, irmão, irmã. Eu quero dizer para você hoje, se levanta. Deus é contigo, tu pode. Rapaz, estou sentindo até um fogo do Espírito aqui, sério. Glória Eu a quero que Deus. você se sinta hoje abraçado, Esse amado, podcast sabe? é pentecostal. Para de pensar que as pessoas estão com preconceito É renovado. com você. A gente te ama, a gente acredita em você. A gente quer que você saia dessa. A gente quer que você seja livre para que você possa ajudar a libertar muitas pessoas. Deus tem um plano para a tua vida. Pastor, Amém. eu queria reforçar algo que o pastor Rashid acabou de falar que para mim é importantíssimo. Não acredite nas maravilhas das redes sociais. Não acredite. A juventude, Não se principalmente. compare. E não é um problema só da juventude, é um Sim. problema geral. Porque Da sociedade toda hoje, a sociedade hoje está nas redes sociais. Seja no Facebook, no Instagram, em qualquer outra, TikTok, agora, qualquer outra rede. Mas principalmente redes como o Instagram,
mostra pessoas como pessoas perfeitas, como Perfeitos, na vidas vida Propaganda de Ok. margarina, né? Que a gente falava E antigamente. existe um problema muito grande da quantidade de tempo que você passa nas redes sociais. Esses dias eu fiz um exercício, tanto em casa, né, como com outras pessoas também, sobre o tempo que você passa, porque o Instagram tem essa forma, Sim, né? sim, de saber ver o quanto tempo tá ali. Então, se você passar muito tempo, chega um momento Você vai consumir só que aquilo. você vai consumir só aquilo e aquilo que vai vir todo mundo é perfeito. E a minha vida não vale nada. E eu sou imperfeito, e aí? Frase de impacto. Você consome, vai te consumir. Gostou dessa? Anota. Rapaz, vai te preste consumir. atenção, tome Aí, cuidado. você vai pensar o quê? Acontece pra todo mundo, não acontece pra mim. Todo mundo dá conta. Dá todo mundo certo em conta, todo mundo, dá menos certo. comigo. Rapaz, não é assim, gente. A Bíblia diz que em todo mundo tem gente passando por que você tá passando. Em todo mundo tem gente passando por que você tá passando. Aí eu quero voltar aqui aos textos bíblicos, voltar aqui aos personagens que passaram por isso. Vou citar alguns. O pastor Ricardo já falou de Elias. Matou 450 profetas de 450 Baal e profetas. 400 de Aserá. e aí ele faz o quê? No dia seguinte ficou com medo da mulher. No dia seguinte ele pede a morte. Pede pra morrer por medo de Jezabel, né? Moisés é o cara que é escolhido para libertar o povo. Ele liberta mais ou menos 2,5 ou Quase 3 até milhões, 3 né? milhões de pessoas, diz alguns estudos. E no meio do caminho, o que ele faz? Pede pra morrer. Não é só uma vez, não. Ele pede. Não foi uma vez. Quando ele está ali recebendo a reclamação do povo, ele diz: Senhor, me mata. Eu não sou babá desse povo. Em outro momento, ele diz: risca o nosso nome. Risca o nome. Cara, que a gente não quer, às vezes, validar. A gente não quer reconhecer. Mas todo líder, todo bom crente, todo homem, enquanto estiver na carne, vai passar pela Os dificuldade. personagens bíblicos não são histórias, Não são fábulas, histórias, né? Como justamente. diz o próprio texto bíblico, são pessoas. Ricardo que passam por mencionou problemas. Saul. Ele foi o primeiro rei. O que ele fez? Se lançou contra a sobre uma própria espada, espada, cara. Suicídio. Viveu Suicídio. perturbado também. Viveu Tema do perturbado. Davi, a primeira porta de entrada que Davi tem pro reino era por quê? Porque Tocava ele- a harpa para ele e se acalmar. aliviava. os demônios saíam. Mas aí saía a harpa, Voltava a perturbação. Nós temos aqui também Jó, que já foi aqui uma falou, tá? explicação de que Jeremias foi externo. É chamado de profeta. Profeta chorão, né? Justamente. Melancólico, Justamente. isso aí, né? Lembrando das EBDs quando você era criança, sempre era isso. O profeta chorão. Pegou aqui, velho. Tá bem escrito aqui, ó. Considerado profeta chorão. tava Ele bateu vendo, o olho aqui. Não vi não. Mas é famoso esse jargão. famoso, Esse é famoso não, mesmo. esse é famoso. Então aqui, Jeremias, ele chora, ele pede, ele passa vergonha. Jonas, Ele até quer abandonar o ministério, né? Chega um momento que ele fala: quem dera eu tivesse uma estalagem de caminhantes, né? Eu abriria mão de tudo isso aqui. uau. Rapaz, é mesmo. Se eu tivesse outra saída, né, Deus? Se eu tivesse outra saída, mas eu não tenho. Eu tenho que profetizar, eu tenho que... Jonas, ele passa por um processo onde ele diz em Jonas 4:3, porque melhor me é morrer do que viver. Isso aqui ele fala, não é antes de ser jogado pelo barco, não. Isso aqui ele Depois fala... de toda a obra. Depois de tudo ter acontecido, quando Deus destrói ali a árvorezinha que estava dando sombra plantinha. para ele, a plantinha que estava dando sombra para ele, ele diz isso para Deus. É melhor eu morrer do que eu viver. Praguejou, né? Depois de Praguejou. tudo que o cara Sombra boa passou, essa, E por último, nós temos um que é bem sombrinha. conhecido, que foi aquele cara que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele fez o quê, gente? Ele cometeu suicídio. Ele amarrou uma pedra e se lançou. Então eu quero dizer para você, não é porque você conhece Jesus ou já teve contato com Jesus que você não pode passar pela provação da doença. Mas, passando pela provação da doença, é necessário lembrar de duas coisas. Primeiro, existem saídas naturais. Existem tratamentos que são naturais. Ricardo contou o testemunho aqui da mãe dele, que tomou todas as medidas necessárias naturalmente, e aí entra no segundo ponto, espiritualmente também. Foi acompanhada, se deixou ser ajudada, não é mesmo? É verdade. E eu acho que dentro disso também a gente pode trazer outro personagem à luz para falar que, tipo assim, o que a gente vive na nossa vida, o exterior, ou até mesmo questões interiores, não são deterministas. Sim. Não é porque tal coisa aconteceu, eu vou necessariamente ter depressão. Uhum. Não é porque necessariamente eu fui abandonado pelos meus, pela minha família, por isso eu vou ter transtorno de ansiedade. Não. A gente vê na palavra de Deus um homem que passou todo o background, todo o pano de fundo para ter uma depressão, que foi quem? José. Esse cara, ele foi vendido como escravo, ser, né? Ele foi traído, passou por vários problemas, vendido pelos próprios irmãos. Né? E aí preso a gente vê
preso injustamente, e aí a gente vê, quando ele tem um filho, e os filhos dele contam essa trajetória, né? O nome dos filhos dele contam essa trajetória, e quando ele fala de Manassés, ele fala, este é meu filho Manassés, porque o Senhor me fez esquecer, porque eu esqueci das coisas, das aflições que eu passei na vida do meu pai. Então, Ou seja, eu me libertei, né? eu me libertei, e o esquecer tá mais para isso, é algo que foi resolvido no passado, eu resolvi o meu Porque ele não se passado. lembrava, mas E ele o meu lembrava. passado não vai determinar o meu futuro. Eu não vou precisar Isso eu acho ser fantástico. deprimido O nosso por conta passado disso. não determina o nosso futuro. Isso é a salvação que Jesus Bom, tem pra gente. Pedro e Judas, né? Pedro e Judas. Judas matou. se matou. Pedro negou. Pedro traiu, negou Jesus, se Um arrependeu, se arrependeu, e o a coluna outro da sentiu igreja. remorso, né? É isso mesmo. O remorso levou à morte. E é O interessante arrependimento você à trazer vida. Pedro para... Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, mas você não sabe o que eu fiz. Né? Oh, Isso é algo que a gente escuta, mas você não sabe o que eu fiz. Se você soubesse o que eu fiz, você não falaria que tem jeito para mim. Talvez você está escutando a gente e pensando isso. Cara, Pedro negou o Salvador. Olhando para ele. Conhecendo É. ele negou o Salvador. Sim. Então não fica nessa assim, eu realmente não sei o que você fez, mas Deus sabe o que você fez e Ele tem perdão para você. Não existe Não existe pecado. Fala aí, pastor. Não existe pode pecado terminar. que não possa ser perdoado por Jesus, né? Exatamente. Não existe. Então, querido, eu quero que você hoje tenha levado essa mensagem, que você possa compartilhar, que você possa passar essa mensagem adiante, porque, com certeza, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. A mensagem do Evangelho, a Bíblia, ela é uma palavra que traz a possibilidade de um melhor amanhã. Então, que hoje, onde você estiver agora, você possa ser encontrado pela presença do Espírito Amém. Santo. Uau. E a paz que excede a todo entendimento possa inundar o seu ser. Amém. Que a sua casa hoje seja um refrigério. Que aonde você estiver agora, você possa ser curado, encontrado e abençoado para ter coragem de seguir em frente. Se é procurar um tratamento, você recebe essa coragem hoje de procurar esse tratamento. De pedir ajuda. De pedir ajuda. ajuda. Que se você precisa de alguma coisa hoje, que você possa buscar em Deus e também naquilo que está à sua disposição, que está diante de você agora. Não sofra sozinho, né? Não sofra Uma das sozinho. grandes coisas é não sofra Exatamente. sozinho. Nós amamos você, que Deus te abençoe. Eu queria Grande dizer o abraço. seguinte, pastorzão, também que Jesus ele faz um convite, ele diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados Cansados e e sobrecarregados e eu vos Uau. aliviarei. Talvez você que está passando por esse quadro, não se esqueça disso. E talvez você também que passou pelo seguinte, de uma maneira passiva, como o Ricardinho contou, passou a mãe dele depressiva, ou talvez você está escutando a gente e passou pelo seguinte, Renner, o meu caso é o seguinte, eu tenho um familiar que já cometeu suicídio. Não carrega essa carga sozinho. Vá para Jesus, leva essa carga, procure ajuda e saiba que Deus tem restauração para você, que a sua vida não acabou, que Deus tem o melhor para você. Não poucas pessoas foram até Jesus dizendo socorre-me, Isso. dizendo ajuda-me na minha falta de fé. Então a minha oração hoje é para que você tenha força, que você procure ajuda e que se você acha que você não tem fé, faça, né, como as pessoas que foram até Jesus e disseram, me ajuda na minha falta de fé. E eu falo com você hoje, que também é igreja, que sabe de pessoas que estão passando por uma necessidade como essa ao seu redor. Faça o seu papel, Sim. não se acovarde, não se esconda, mas vai lá, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção, amém? Amém. É exatamente isso, né? A Bíblia nos ensina que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. Então, dois conselhos, né? Se você está passando por isso, procure alguém que possa te ajudar, né? Alguém Sim. vai caminhar contigo. E se você não é essa pessoa, seja um ombro amigo para ajudar Esteja alguém disponível. a sair. Amém. Pra Alegre-se ajudar a com os que pessoa se a sair alegram, chorem dessa com os que situação. É isso aí. E por último, encha-se do Espírito Santo. Amém. Amém. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai ganhar essa expectativa do que está por vir e mais o que está no mundo vai perder as forças, a comparação vai deixando de ser a principal motivação. Você vai começar a ver que Deus tem um plano para a sua vida. E eu tenho certeza que isso vai motivar e alegrar muito você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Não se esqueça, não saia daqui antes de deixar sua curtida, antes de se inscrever no nosso canal, Antes de colocar compartilhar. o seu comentário. Compartilha pelo menos com 3 pessoas esse podcast. E eu queria pedir para você hoje, se você está nos ouvindo no Spotify, se inscreve aí com a gente para que você possa ser... Ou em Receber qualquer as plataforma, né? receber as notificações, você possa ser notificado ou em qualquer plataforma, para que você possa ser notificado cada vez que sair novo episódio. Eu quero falar para você o seguinte, nós estamos lançando novos conteúdos todas as semanas, é isso mesmo. Nós já fizemos a primeira gravação do ABC 10, vou dar um spoiler. Isso aí. Agora foi spoiler de verdade. Se você não sabe, fica ligado, você vai ser abençoado por ele também.
Deus te abençoe e até o próximo. Valeu! Valeu, Falou, galera. até mais.